Vamos dar início ao evento de hoje. Eu sou Cristina Sleiman, um prazer estar aqui com vocês. Em nome do Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo. Ao meu lado esquerdo, o Dr. Vinícius Cosso, advogado, especialista em Direito Digital, membro também da nossa Comissão Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia. Ao meu lado direito, o Dr. Marcos Cabelo, advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Civil e Processo Civil. Presidente da Comissão de Tecnologia e Informática da OAB Santo André e membro correspondente da nossa Comissão também de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia. Eu sou, como eu disse no início, Cristina Sleiman, sou responsável pela Coordenadoria de Gestão de Risco Eletrônico no Ambiente Corporativo, que é uma coordenadoria dentro da nossa comissão também, e estamos coordenando esse evento de hoje. Então, o primeiro tema, eu vou fazer a abertura, vou começar pelo primeiro tema, falando sobre o dispositivo pessoal, o famoso Bring Your Own Device, o uso de dispositivos pessoais no ambiente corporativo. Por questões técnicas, porque nós temos filmagem aqui, eles nos solicitam que as perguntas fiquem para o final, para que a gente possa até manusear o microfone, porque senão ele não sai, as perguntas não saem na gravação. Então eu vou pedir a gentileza de vocês anotarem, fazer uma anotação das perguntas para que não esqueçam. E no finalzinho a gente abre para debate, tanto com os palestrantes quanto com o público, para que vocês possam trazer as dúvidas, ok? Só para a gente quebrar o gelo, vamos quebrar o gelo, falar um pouquinho da sociedade digital. Por que é importante a gente falar? Por que chegamos a este ponto do Bring Your Own Device, Então, nós estamos falando de uma sociedade onde a comunicação é instantânea. Então, eu já coloquei ali várias palavrinhas, Comunicação instantânea, rapidez, velocidade, tudo leva à mesma questão. Eu sempre brinco nas palestras que eu falo que viver na sociedade digital é fazer alguma coisa e não ter tempo de se arrepender. Porque alguém aqui já mandou e-mail para a pessoa errada? Eu já mandei e-mail para a pessoa errada, Mas hoje isso já não acontece. Não que não possa vir a acontecer, mas é muito mais difícil porque eu tomo muito mais cuidado. Eu presto atenção porque eu trato de informações confidenciais, Imagina informação de um processo e eu mando para o cliente errado. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Mas isso caracteriza bem a sociedade digital. Uma vez que você fez, depois que você deu um clique, seja para o envio de um e-mail, uma publicação na internet, uma rede social, envio pelo celular, um aplicativo como o WhatsApp, já foi. Eu tenho um filho de 5 anos, ele fala assim para mim, mamãe, já era. Então, eu vou replicar para vocês. Mandou, já era. Você pode se arrepender psicologicamente, vou apagar, você retira aquele conteúdo, mas já foi, esse conteúdo já foi disseminado. Por mais que você retire, alguém já viu, já copiou, já compartilhou, não tem como voltar atrás. Nem tudo é o que parece. Nós temos aí engenharia social, pessoas que se passam por outras. E você, como usuário, se você não tiver com uma câmera, por exemplo, você não tem certeza de quem está do outro lado. É muito comum engenharia social em nome das empresas também. Então, e-mails onde usa uma marca conhecida, isso no ambiente corporativo acaba sendo uma vulnerabilidade. É um colaborador que clica naquele link daquele e-mail. Você ganhou outro dia mesmo. Recebi um e-mail de uma viúva na Europa que não tem herdeiros. Eu só preciso entrar em contato, fornecer meus dados. Depois eu talvez não tenha um adiantamento em dinheiro para receber o dela depois. E assim vai. 15 minutos de fama. Todo mundo quer ser famoso na internet. E posso dizer para vocês que isso não é específico de adolescentes. Adulto também.
O adulto quer hoje, ele quer ser famoso, quer ver quantas curtidas teve na publicação dele, né, quantas pessoas apareceram e tudo mais. Então, é uma questão de cultura. E aí a gente entra no lado de privacidade, né? O ser humano, ele não percebe o quanto ele mesmo abre em relação à sua privacidade. Tecnologia, tudo prova. Isso é uma questão muito interessante. As pessoas não se atentam a isso. Tudo prova. O que você publicou é uma prova. Aliás, quando a gente fala, com exceção de gravação, né, hoje está sendo gravado, mas um bate-papo, às vezes eu posso falar alguma coisa para o doutor Vinícius, para o doutor Marcos, e passou, dali a pouco a gente esquece, passa, pode até ser uma discussão, né? Eu tenho uma opinião, ele outra, mas quando a gente passa isso para a tecnologia, quando você escreve isso numa rede social, por exemplo, ou você envia por um aplicativo, isso fica registrado. Recentemente eu tive até um incidente num cliente que envolveu perícia de conversas no WhatsApp. Então, quer dizer, tudo a gente consegue recuperar e tudo que está ali vale como prova, né? Então, o suposto anonimato, as pessoas acham que estão escondidas, né? E não é bem assim. Na maioria dos casos, nós conseguimos identificar. Não estou dizendo, não estou entrando na questão de fraude bancária, por exemplo, que acaba sendo mais complexa, usam tecnologia, expertise, né, mais complexas. Mas casos de crimes contra a honra, por exemplo, em muitos casos, dentro do ambiente corporativo, de vazamento de informação, a gente acaba descobrindo quem é o autor, né? Falta de conhecimento, falta de noção. Então, muitas vezes o usuário, a pessoa comete pequenos delitos, digamos assim, não sei se existe isso, né? Podemos falar pequenos delitos, mas cometem delitos por falta de conhecimento, por falta de noção. Às vezes uma simples brincadeira, né? Para você é uma brincadeira, para o seu colega não. No ambiente corporativo, então a gente tem algumas questões. Pessoal versus profissional. Eu acho que um dos maiores desafios é a questão, o discernimento entre o que é pessoal e o que é pessoal. E aí a gente vai para um outro lado, que não é o nosso foco hoje, mas, por exemplo, uso de redes sociais, né? Qual é o limite do que é pessoal, do que é profissional, até onde a empresa pode ou não até vir a se manifestar em relação ao que o colaborador publica numa rede social. Então, nós temos o poder diretivo, né, em relação às redes sociais, até onde ela pode ou não. Questões como ponto eletrônico, fraude no ponto eletrônico, é possível? Né, isso pode acontecer? Já várias pessoas fazendo assim, né? Pode, sabemos que pode, sim, né? E a questão de privacidade, como eu mencionei, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, o fenômeno do Bring Your Own Device, ele está diretamente ligado, na minha percepção, à questão de segurança da informação, né? E quando a gente fala em segurança da informação, o próprio nome já diz o que visa proteger o quê? A informação. Porque a informação é um ativo, ela tem valor econômico para a empresa, né? Então, eu posso ter um banco de dados, eu posso ter dados sobre clientes, né? Os dados sobre os funcionários mesmos, os colaboradores. Eu tenho orçamentos, eu tenho folha de pagamento, várias informações confidenciais que não devem ser levadas a público. E internamente na empresa, eu devo até ter níveis de permissão a essas informações, né? Eu sou do setor jurídico, quais as informações que eu preciso ter acesso? Uma pessoa que trabalha com vendas, o que ela precisa ter acesso, né? A secretária, o que ela precisa ter acesso? Uma instituição de ensino, o professor, o que ele vai precisar ter acesso? Ele precisa ter acesso aos dados pessoais de todos os alunos da escola? Né? Então, isso é importante estabelecer e pensar. Então, a informação pode existir de várias formas, né? A tecnologia ela é apenas um suporte, porque a gente fala em segurança da informação, mas ela se aplica também ao papel, não é só o meio tecnológico, mas a essa tecnologia aqui, né, o papel, ela se aplica à nossa fala, uma conversa.
Então, às vezes, um colaborador vai tomar um café ou vai para um almoço fora da empresa, né? E conversa sobre questões sigilosas e todo mundo escutando do lado. Então, o vazamento de informação ele pode trazer prejuízos para a empresa. Prejuízo mesmo, não só a marca, mancha a marca daquela empresa, quanto prejuízo financeiro, porque a empresa tem responsabilidade objetiva. Né? Mas vou falar sobre isso já já. Então, a informação ela pressupõe algumas situações, desde a criação dessa informação, o manuseio, o armazenamento, né, o transporte e o descarte dessa informação. Então, eu vou pegar um pendrive e simplesmente jogar esse pendrive no lixo? Quais as informações que estão contidas nesse pendrive? Né? Então, a segurança da informação, gente, pressupõe implementação de um conjunto adequado de políticas, de processos, né, das normas em si. Então, um projeto de segurança, ele prevê, né, várias situações. Então, desde a missão da empresa, quais são as normas, o que ela permite ou não permite. Né? É um processo de atualização contínuo, controles, na verdade, é preciso estabelecer controles. Então, e pressupõe o quê? Quando a gente fala em controles, né? Então, nós temos 3 situações aqui. Físico, controle físico. Um exemplo típico, catraca, né? O uso de crachá. Eu vou passar pela catraca, né? Isso é um controle físico. Controle lógico, então uso de senha. Para que eu acesse o sistema, eu vou ter que me logar. Login e senha. E comportamental, ou seja, pessoas. Né? Não adianta você ter todo o aparato tecnológico se o usuário anota a senha dele no post-it. Né? Então, isso ainda acontece, por incrível que pareça, isso ainda acontece. A gente ainda entra em empresas em que não tem bloqueio automático de tela. Então, aí a pessoa sai da máquina, vai tomar um café, vai para uma reunião, e a máquina está lá com informações sigilosas na tela. Né? Isso tudo, estamos falando de um cenário geral. Não entramos ainda, não falamos especificamente da questão do uso do equipamento pessoal. Olha só, estamos falando geral, genericamente. Imagine, né, um equipamento pessoal. Então, a segurança da informação, ela pressupõe, né, ela trabalha com 3 pilares. Os principais, existem outros, mas os principais é a garantia de integridade, disponibilidade e confidencialidade. E nesses aspectos, a gente trabalha o quê? A nível estratégico, a política, o que é, qual a missão da empresa. A nível tático, a padronização do ambiente, ou seja, as normas, as regras em si. Então, a norma de uso de e-mail, por exemplo, está aqui, no nível tático, porque é uma norma, vai dizer o que pode e o que não pode. A empresa permite o uso pessoal ou apenas o uso profissional dos equipamentos que ela disponibiliza. A empresa permite que se traga um equipamento pessoal para o ambiente corporativo? Isso deve ser estabelecido em norma. Né? E procedimentos, né, aqui a nível operacional. Então, a gente fala já na questão de continuidade de negócios, fala na questão de procedimentos em si, a formalização desses procedimentos. Né? E para isso, a gente tem que levar em conta o quê? Natureza do negócio, cultura organizacional, ativos físicos, né, ativos tecnológicos, ativos humanos, tudo, o cenário geral de uma empresa. Né? Então, quando a gente fala em trazer o dispositivo pessoal para uma empresa, eu entendo que se aplica diretamente à questão de gestão de risco. Né? Por quê? A empresa vai ter que avaliar os riscos para a organização. Qual o risco que isso traz ao seu ambiente? Né? Primeiro, qual é o seu negócio? Qual o risco que isso traz? Eu posso ter riscos técnicos, eu posso ter riscos jurídicos, né? Então, é um conjunto particular de princípios, de situações, de premissas. Então, a primeira questão é qual é o negócio da empresa.
né? Mas, enfim, só para também ter um overview da legislação, o que eu achei importante considerar para vocês, né? Então, a empresa é responsável, ela tem responsabilidade objetiva pelos seus colaboradores. Então, artigo 932 do Código Civil, ele traz que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício de suas funções, né? Temos também a súmula 341, que é presumida a culpa do patrão. E assim por diante. Então, quando um colaborador usa um equipamento da empresa, e vou citar um exemplo básico, não vou nem citar complexidades, né? Um exemplo básico. Ele acessa a internet da empresa, cria um e-mail falso para ofender terceiros. Isso pode gerar responsabilidade civil para a empresa, né? Então, aqui é um exemplo da responsabilidade objetiva. Os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos, onde se albergue por dinheiro, mesmo que para fins de educação, ou, né, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, hotéis também respondem pelos seus hóspedes. Escolas, universidades também respondem pelos seus alunos. Por isso que a política de segurança, por isso que estabelecer as regras é muito importante, né? Aí nós tivemos também em 2008, teve alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde acrescentou a palavra armazenar, né? Então, quando o assunto é pornografia infantil, ele fala adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Então, vejam bem, né? O simples fato de ter uma imagem armazenada num equipamento da empresa pode gerar algumas consequências. Imagine, né, quando a gente fala do equipamento pessoal, mas calma que a gente vai chegar também nessa questão, né? Alteração, né, em 2011, falando sobre da CLT, onde trouxe a questão do trabalho remoto, mas a gente vai ter um painel, um tema sobre o tópico sobre isso especificamente. Tivemos em 2014 o Marco Civil, Lei Anticorrupção em 2013, a Lei de Crimes Eletrônicos também em 2013, Decreto do E-Commerce também em 2013. Né? Então, nós temos várias alterações, várias situações em que devem ser considerados a legislação. A Lei Anticorrupção, por exemplo, ela estabelece também, a empresa já tinha responsabilidade objetiva, mas ela responde administrativamente, pelos atos, administrativamente, civilmente, né, também, ela responde pelos atos, mesmo que um colaborador pratique um ato de corrupção sem que ela saiba, ela será responsabilizada. E a lei prevê que, se ela colaborar com a investigação, a pena dela pode ser amenizada, a sanção pode ser amenizada. E isso impacta diretamente na questão de tecnologia. Então, o equipamento, a questão de monitoramento faz diferença, por exemplo, numa situação dessa referente à lei anticorrupção. E aí a gente vai ver que, se o equipamento é da empresa, é uma situação, se o equipamento é pessoal, é outra situação bem diferente. Né? Então, eu não vou ler tudo que eu elenquei aqui, mas são algumas situações de incidentes, de situações comuns do dia a dia. Né? Então, tentativa de invasão, alteração de dados cadastrais, no caso de universidades, alteração de fotos, validação de matrículas, vídeos pornográficos na máquina do colaborador, compartilhamento de documentos, né, em ambientes externos. Um exemplo típico disso, o que é compartilhar um documento externo? Eu peço para a área de TI criar um ambiente virtual, onde eu faço upload de um arquivo. E o meu cliente, ou meu parceiro, ou seja quem for, acessa aquele ambiente, mediante senha ou não, né, porque muitos não têm essa preocupação de ser um ambiente fechado, ou simplesmente carregam aquele arquivo e fica aberto. Qualquer pessoa que tenha endereço ou consiga localizar vai poder ter acesso àquele arquivo.
Então, compartilhamento de senha, né, sequestro de sites, reclamação de clientes em redes sociais, assim por diante. Então, nós temos N situações que envolvem tecnologia, né? Mas aí, depois de tudo isso que eu passei para vocês, né, como fica a questão do dispositivo pessoal? Então, a empresa tem responsabilidade objetiva, né, do equipamento que ela disponibiliza. Mas se um colaborador traz o equipamento dele, a primeira questão, a empresa vai poder monitorar, né? Então, só antes de fazer as perguntas, eu diria para vocês que existe o poder diretivo do empregador, né? Ele pode, sim, desde que respeite os princípios éticos e legais, né? Mas ele deve, até por jurisprudência, a gente tem muitas decisões em que falam sobre isso, que cabe ao empregador ditar as regras do uso da tecnologia, né, dentro da empresa. Ele tem também o poder de controle, né, que aí seria onde a gente enquadraria o monitoramento, e o poder de disciplinar, que seria a punição pela infração a essas regras, né? Mas aí, posto isso, algumas perguntinhas para vocês, né? É possível monitorar apenas as informações corporativas de um dispositivo móvel? Então, vamos passar agora esse cenário que eu falei para o uso de um equipamento pessoal. Eu trabalho para uma determinada empresa, eu gosto deste equipamento e o que a empresa me oferece, ele é inferior. Então, eu chego para eles e peço, eu posso usar o meu equipamento? Então, eu acho que eu faria algumas perguntas, né, básicas. Primeiro lugar para essa empresa, qual é o seu negócio? Qual é o risco de eu usar um equipamento desse? A empresa vai ter controle sobre isso daqui? Ela pode controlar isso aqui? Né? Então vamos para podem, doutores? A empresa pode controlar? Né? A gente vai abrir debate já. Você está né? perguntando assim, eu já nem olho muito para cá para não assumir. Então pode. Então, se vamos partir da premissa que ela possa, então, vamos entrar num acordo. Eu permito que monitore o meu equipamento pessoal. Existe uma forma de controlar, de monitorar esse equipamento sem acessar as minhas informações pessoais? Se tiver, acho que metade dos problemas estão resolvidos. Né? Se tiver, eu acho que tecnicamente é possível? Tudo é possível. Né? A resposta está na sua primeira pergunta, né? Qual é o perfil, qual o tipo da sua empresa, o objetivo da empresa, o porte? Então, assim, existem formas, mas... Existem formas, tem né? uma demanda de tecnologia e de custo, claro. Exatamente. Então, a empresa ela vai ter que fazer toda uma gestão, um planejamento. Qual o impacto disso para ela? Ela consegue ter esse controle? Ela consegue investir nesse tipo de tecnologia para monitorar? Ela consegue monitorar sem acessar as informações pessoais? Se eu precisar, por exemplo, fazer uma inspeção física nesse equipamento, eu aconselho o quê? Na minha percepção, volto a dizer, porque temos, né, de repente, entendimentos divergentes, mas na minha percepção, a empresa tem que chamar o colaborador para que ele esteja presente no momento de uma inspeção física no equipamento desse. Né? Eu já vi decisões, hoje, como na correria, e até pelo tempo limitado que nós temos, eu acabei não trazendo jurisprudência, mas já teve decisão, se eu não me engano, na Bahia, de uma empresa que teve que pagar indenização, chegou a R$60 mil, porque ela quebrou um armário dentro da empresa, tinha um equipamento, ela se sentiu no direito de pegar o equipamento porque pertencia à empresa. Olha só para exemplificar a questão de privacidade, a gravidade. O equipamento era da empresa, mas não tinham regras claras. Não tinha estabelecido que não podia utilizar para fins pessoais, né, que era só fins profissionais. Então, a partir do momento que ela arrombou aquele armário, pegou aquele notebook e fez uma inspeção nele, acabou gerando conflito com a questão de privacidade daquele colaborador. Então, vejam que são pequenos detalhes, por isso que a gente sempre batemos na tecla de regras claras. Né? Tudo que é acordado, né, não fica caro depois. Na verdade, eu tenho duas situações, estou até atropelando aqui os slides, mas duas situações. Uma que é a ciência do colaborador. Então, eu tenho políticas, normas, eu preciso dar ciência aos colaboradores. Né? Eu não preciso que ele aceite, que ele concorde, porque são as regras da empresa. Mas quando eu falo no equipamento pessoal de alguém,
eu entendo que aí já não seria ciência, é um acordo. Então, você quer usar o seu equipamento, tudo bem, nós permitimos, mas aí nós temos estas regras, você concorda? Então, aí é um documento diferente, não é ciência, você tem ali um termo de acordo, o título que você imaginar, né, mas desde que ele saiba direitinho as consequências do uso do dispositivo pessoal. Então, é possível garantir que não sejam instalados softwares piratas, né? Então, eu permito que use o laptop, um notebook pessoal. Como que eu vou garantir que ele não tenha instalado ali um software pirata? Sob pena de entender ainda que a empresa é conivente com pirataria. Eu sei que tem, eu não tomei o cuidado de saber se ele usa software pirata ou não. Ele vem todos os dias com aquele notebook na empresa. Ele acessa a rede com aquele notebook. Né? Então, são perguntinhas a risco de que o negócio possa perder controle de armazenamento e manuseio das informações. Então, quer dizer, você consegue controle de todas as informações. Se ele mandar uma informação sigilosa por esse celular, você terá esse controle, né? O que a empresa pode fazer para evitar incidentes, crimes eletrônicos? Como motivar os colaboradores para tomar também medidas preventivas, para que as ações deles sejam preventivas, para que eles tomem cuidado com roubos, que eles tomem cuidado no notebook também ter criptografia e outras formas, né? Então, voltando à questão, é necessário gestão de risco. Primeiro, identificar qual é o seu negócio e quais os riscos a que ele está exposto. A probabilidade da materialização desse risco. Ou seja, eu sei que o risco existe, será que a probabilidade dele se materializar, dele se realizar, né, efetivamente acontecer, qual é? É grande, é pequena? Aqui acontece muito isso, normalmente com as empresas passam por isso ou não. E caso ele venha se materializar, qual o impacto disso para o negócio? Tá? Então, nós temos impactos técnicos, jurídicos, né, e assim por diante. Então, tudo é uma questão de planejamento. Eu acabei já me adiantando a essa fala, mas então quais os benefícios, os riscos, quais áreas eu vou aplicar, vou permitir que se traga dispositivos pessoais, estabelecer requisitos técnicos, né, e normas e tudo mais. E eu vou parar por aqui, porque aí depois eu acho que nós trazemos essa questão para um debate aqui mais para frente, ok? Eu vou passar a palavra, então, agora para o Dr. Vinícius Cosso, que vai falar sobre o teletrabalho. Eu vou falar um pouco de teletrabalho. Quem aqui na sala hoje não é advogado? Excelente. Quem também não é estudante de direito? Muito bom. É legal a gente ter uma ideia de qual é o público para poder direcionar um pouco o objetivo de vocês aqui hoje e poder tentar corresponder um pouco a esses objetivos. Alguém já ouviu falar em teletrabalho? Já. Ou não com essa expressão, né? A pessoa que vai trabalhar de casa é uma coisa que se ouve comumente nas empresas. Tem agora o mais recente, né? O TJ está implantando, né? Sim, sim. Inclusive, eu vou até me antecipar também, um dos marcos que a gente vai apresentar hoje é uma resolução do TST a respeito de teletrabalho, mas a gente vai chegar lá. O teletrabalho ele surge por uma união de interesses e de soluções, de benefícios. Então todo mundo começou a olhar a relação de trabalho tradicional e tentar ver se aquilo podia ser melhorado de alguma forma, e essa é uma das formas que foi pensada, de as pessoas não terem a necessidade de se deslocar até o ambiente de trabalho. Então, a gente tem uma derivação das primeiras utilizações da expressão no commuting. O commuting é o ato clássico das pessoas irem até o trabalho, né? Então eu estou usando aqui uma ilustração para poder representar um pouco isso, aquilo que a maioria de vocês conhece. Quem aqui demorou mais de meia hora para chegar ao centro de São Paulo? Tá vendo? Então sim, a gente numa metrópole dessa, eu não vou nem perguntar das exceções para a gente não ficar triste.
dos horários maiores, né? Mas acredito que todo mundo que convive numa metrópole como São Paulo está acostumado aos dissabores do commuting, no inglês, que aqui para a gente é o nosso transporte, é o deslocamento, o que a gente vai ter que fazer. Então, o teletrabalho foi pensado em passar para o ambiente telemático, que é a expressão legal utilizada no Brasil, ou seja, passar para um ambiente tecnológico, para um ambiente na utilização de tecnologias de telecomunicações e de informação, essa tarefa do deslocamento. Então, por isso que é utilizado nos primórdios como telecommuting. Foi o James News, num livro de 1976, chamado The Telecommunications Transportation Trade-off, um dos registros da primeira utilização dessa expressão. Então, esse é o trabalho de se questionar, é realmente indispensável para a execução do trabalho que o empregado se desloque até o ambiente de trabalho do empregador? Tá? Então, isso a gente vê que já vem sendo discutido há bastante tempo. Queria trabalhar um pouco o conceito de teletrabalho. O que a gente poderia se aproximar de uma ideia de teletrabalho. Já vou iniciar colocando uma questão legal. Não existe uma lei específica no Brasil para teletrabalho, ok? Então, assim, a diferença entre um empregado que atua com teletrabalho e um empregado que não atua é nenhuma. Eles são iguais. São empregados da mesma forma. Então, esses desejos, essas intenções que existiram de aproximar a pessoa do seu ambiente mais propício para o trabalho, foi que trouxeram a busca de soluções para que esse teletrabalho pudesse acontecer. Alguns estudos, existe até um TED Talk muito interessante, me foge agora o nome do autor, peço desculpas, mas se vocês pesquisarem no Google certamente vão encontrar. Ele analisou a capacidade de concentração das pessoas e ele diz que o trabalho, principalmente o trabalho intelectual, esse trabalho de escritório, esse trabalho do dia a dia, que não é um trabalho manual, ele depende de concentração. E essa concentração, ela acontece em fases, assim como o sono. A gente, quando vai dormir, a gente não desliga uma chave e dorme, depois acorda e está tudo ok. Então, a gente tem diferentes estágios até você entrar num estágio correto de sono profundo, que é aquele sono restaurador, aquele sono que efetivamente surte efeito. No trabalho, acontece uma situação semelhante. Então a gente pega, para os advogados, para os estudantes, a gente pega um documento ou pega uma ação, por exemplo, o advogado que acabou de receber uma petição inicial para contestar. Então ele vai ter que analisar aquela causa, entender do que se trata, olhar a matéria probatória inicial que já está ali e tentar, dali em diante, passar a trabalhar qual que é a tese que ele vai utilizar na defesa. Se você começa a trabalhar o texto, em 5 minutos toca o telefone, uma pessoa te pergunta do timesheet da semana passada, aí o outro te liga perguntando, ou entra um e-mail, ou mensagem instantânea. Todas essas pequenas interrupções, elas vão tirando as pessoas do seu foco de trabalho. Tá? Então, chegando a essas conclusões, analisando esse tipo de questão, esse tipo de exemplo, é que começou-se a perceber que existiam muitos benefícios, principalmente em produtividade, a gente vai ver uma relação rápida de benefício adiante, para o teletrabalho. Então a pessoa tem uma capacidade de ter um ambiente mais propício, de não ter tanta interrupção. Esse é um dos motivos, por exemplo, que muitas pessoas chegam mais cedo no escritório, saem mais tarde. Né? Hoje eu cheguei no meu escritório às 10 para 6 da manhã, porque eu moro perto, foi fácil. Porque eu tinha um trabalho para liberar agora pela manhã que eu precisei fazer antes de vir para cá. Então aproveitei, porque eu tinha certeza que quem ia ser louco de estar me ligando às 10 para 6 da manhã para poder perguntar da petição da semana passada. Então isso facilita muito e por isso também que muitas pessoas esticam o trabalho até mais tarde. Voltando para o conceito, então alguns dos motivos para a gente tentar chegar nesse conceito. O conceito é facilitar com que isso aconteça. Existem divergências de acordo com o sistema jurídico do lugar.
Então, alguns países, eles, claro, vão ter um regramento diferente. O Brasil é um desses países que tem uma legislação trabalhista bastante específica. É diferente, por exemplo, de Europa e Estados Unidos, são os dois maiores mercados para a gente poder comparar. Então, esse conceito ele já foi tentado de aproximação pela Organização Internacional do Trabalho, mas não chegou-se a um consenso final, porque para algumas jurisdições existem relações que em outras não existem. Então, no ambiente norte-americano, você tem uma flexibilização muito maior de quem é um empregado, qual que é o vínculo, se tem vínculo, se não tem. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui já ouviu falar que não tem tantos direitos garantidos, reservados, como existe na legislação brasileira. Então, um conceito que fosse desenvolvido lá não nos atenderia aqui. E de um estudo envolvendo diversos desses conceitos, eu fiz um apanhado para tentar traduzir num conceito que nos aproximasse. Então, eu trato o conceito de teletrabalho como sendo um trabalho realizado mediante a utilização de tecnologias que possibilitem a realização das tarefas laborais sem a necessidade da presença física do empregado perante o empregador. Essa seria uma forma de entender o que é o teletrabalho. Então, o trabalhador não precisa ir até lá em frente ao empregador. Quando muitas vezes a gente ouve falar de teletrabalho, principalmente pela primeira vez, a ideia que fica é sortudo. Esse cara vai ficar em casa sem fazer nada, vai sentar no sofá, né? Ele acorda de manhã, toma um café, não precisa nem tirar o pijama, já senta no computador, faz alguns trabalhos. E ganha no fim do mês sem ter que produzir tanto. A ideia errada que pode surgir é essa, né? Na verdade, existe uma necessidade de cumprimento de metas, uma necessidade de aplicação, de empenho desse profissional que vai exigir qualidades pessoais dele, qualidades individuais que vão ser determinantes no sucesso dessa operação ou não. Como eu falei que a gente não tem legislação específica para o teletrabalho, não quer dizer que os trabalhadores estejam completamente desamparados. A alteração que houve no artigo 6º da CLT em 2011, com a Lei 12.551, trouxe um implemento na regra que já existia, e que é interessante porque o artigo ele já tratava de não haver distinção do trabalho realizado no estabelecimento do empregador ou no domicílio do empregado. Então essa distinção já existia. O que não existia era esse entendimento da aplicação da tecnologia de comunicação para a realização do teletrabalho. E aí foi isso que a alteração trouxe, né? Principalmente a inclusão do parágrafo único, que diz que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para os fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, aquele nosso conceito veio também a ser corroborado por essa norma que foi incluída no artigo 6º da CLT. Na linha de normativos, ou como que isso está sendo tratado pelo poder público, a gente já sabe que normalmente as tecnologias e as necessidades elas surgem muito antes da regulamentação. Isso, para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha com internet, é o cotidiano, né? A gente ouve aí de negócios novos que são considerados malucos. Como é que pode se cogitar que hoje as coisas aconteçam assim? E depois de um tempo é que surge uma regulamentação, surgem normas para poder tratar desse tipo de negócio. O teletrabalho ele foi mais desenvolvido e foi mais utilizado também nesse sentido pelo mercado em si, então pela iniciativa privada. As empresas passaram a implantar o teletrabalho muito antes da iniciativa pública. Em matéria de normativo, é interessante avaliar que em 2012 o Tribunal Superior do Trabalho, então a gente tem aí em matéria de hierarquia, o STF falando por último em relações
constitucionais envolvendo direito do trabalho. Depois do STF, só o TST. E o TST emitiu o seu regulamento para o teletrabalho no âmbito do próprio tribunal. Então esse é um guia que eu considero bastante interessante, apesar da gente não ter uma lei específica, para ver como que a administração pública está considerando as questões envolvendo o teletrabalho dentro do próprio tribunal. Ou seja, eles provavelmente estão criando guidelines, né? Estão criando diretrizes de que outros órgãos públicos. Nos próprios considerandos, eles já trazem a alteração do ponto de vista do direito privado, né? Considerando que a Lei 12.551 de 2011 vem de reconhecer tais vantagens em relação aos trabalhadores que prestam serviço sob vínculo empregatício, ou seja, já tratando das empresas que estavam aplicando o teletrabalho. De novo, a questão de que não tem tanta diferença assim se a gente for analisar o trabalhador tradicional, que a gente consideraria, que é o trabalhador que está na empresa, do trabalhador que está à distância. Os critérios continuam os mesmos, e quem atua na área trabalhista aqui já vai, obviamente, adivinhar os próximos itens, né? Subordinação, pessoalidade, não eventualidade e a onerosidade. Então, o reconhecimento, o tratamento, a aplicação da norma para essa relação do trabalhador que está à distância, ele vai continuar obedecendo aos mesmos requisitos de uma relação tradicional de emprego. Ok? Queria tratar alguns benefícios, porque daquela questão de por que as pessoas foram atrás disso, né? Benefício para os empregadores. Espaço físico. A gente acompanhou recentemente, de 2005 para o ano passado, ou para 2012 mais ou menos, que foi, acredito, o ápice aí do boom do mercado imobiliário. A gente acompanhou um crescimento muito grande no valor, no custo do metro quadrado. E esse custo do metro quadrado, para manter o trabalho, ele pode ser reduzido com a aplicação do teletrabalho. Então, para que uma empresa grande vai ter um prédio inteiro na Avenida Paulista, ao custo de milhões por mês, por ano, sendo que ele pode ter as mesmas pessoas executando a mesma tarefa à distância, com qualidade de vida, com produtividade e tudo mais. Então, uma das primeiras vantagens e que atrai os empregadores, se não existisse essa mão dupla de ganhos, tanto para o empregado quanto para o empregador, sem dúvida é algo que não iria tanto para frente. Mas essa é uma vantagem muito grande. Então, você não tem que ter a locação do espaço, você não tem que ter toda a estrutura de TI, você não tem que ter o cafezinho, a faxineira. Então, são vários custos que são englobados para poder gerar um benefício para a empresa que aplica, que implementa o teletrabalho. O notório aumento na produtividade dos empregados. É um tema que a gente já tratou. Então, as pessoas que estão num ambiente que elas se sentem mais à vontade, elas estão motivadas, elas estão empenhadas, elas conseguem um resultado melhor. Inclusive, o próprio TST, na resolução que eu comentei, trata desse tipo de questão, de avaliação de desempenho, de metas e tudo mais. Isso traz um benefício natural para a empresa, que vai ter um aumento de produtividade. Se a gente pensar na questão da agilidade, uma empresa que tenha um projeto para implementar, ela de repente recebeu uma demanda que ela vai precisar de uma força de trabalho muito grande em pouco tempo. Até ela conseguir providenciar o espaço físico necessário para poder alocar todos esses profissionais, ela pode perder o tempo do negócio dela. E o teletrabalho pode ajudar nesse sentido. Então, se você tiver uma necessidade muito grande de implementar a força de trabalho de uma hora para outra, sem a possibilidade de criar um espaço, criar as condições para esse trabalho, um dos benefícios que pode acontecer. A retenção de talentos é um outro retorno muito interessante para as empresas. Então, quem implementa o teletrabalho vai oferecer a possibilidade de bem-estar, de questões interessantes para o empregado que vão
consequentemente, gerar um maior interesse nesse empregado em permanecer nessa empresa, porque ele sente uma empresa mais flexível na relação com ele, para poder desempenhar suas tarefas de onde quiser. A gente não pode nunca associar necessariamente teletrabalho com trabalhar de casa, tá? A gente vai até discutir isso um pouquinho à frente. Outro benefício que não se aplica tanto aqui no Brasil, mas acontece no exterior, e por isso que eu não relacionei, é uma redução de custo do empregado. A empresa, por oferecer a possibilidade de trabalho remoto, de trabalho à distância, como um benefício, ofertar e o empregado entender isso como um benefício para ele, essa empresa pode oferecer um salário menor. Então ela vai disponibilizar uma vaga e vai falar, olha, você não vai ganhar tanto quanto alguém que tem que se deslocar e bater ponto e tudo mais o tempo inteiro, por conta desse benefício que você teria de trabalhar conforme você imaginar você gerenciar o seu próprio trabalho. Alguns dos benefícios para o empregado, justamente esse que acabei de comentar. Então, esse deslocamento que a gente sofre em São Paulo, que todo mundo conhece, ele é o primeiro e maior benefício. A pessoa não precisa, pela manhã, faça chuva, faça sol, com frio, com calor, ir até um ambiente de transporte público e sofrer para poder chegar no seu ambiente de trabalho. Isso implica em conforto, não só na desnecessidade do deslocamento, mas também no ambiente de trabalho. A pessoa vai estar muito mais tranquila, vai estar à vontade, vai estar próxima de sua família, que é o próximo item, a disponibilidade familiar. Então, muitos desses aspectos, eles são benefícios e empecilhos, a gente vai tratar. A redução das interrupções que a gente já conversou. Então, você ter um profissional que sabe que ele vai conseguir desempenhar melhor as atividades dele, e com isso ele vai se enriquecer. Ele vai ser um melhor profissional para aquela empresa, para uma promoção, para um aumento, qualquer situação, ou mesmo para o mercado de trabalho, para conseguir um emprego numa outra empresa que ele ganhe mais ou que ele se sinta melhor. Isso tudo resulta, podemos tratar isso como um todo, em melhor qualidade de vida, ou algo que vai despertar o interesse do trabalhador. Essa situação traz questões desafiadoras para esse empregado que não vai depender de contato constante com os ativos físicos da empresa. Então, não se aplica para qualquer um. Você não vai conseguir pegar uma tarefa manual ou um trabalhador de chão de fábrica, como se diz, que trabalha com algumas tarefas mais pesadas, e ele não vai conseguir desempenhar isso distante dos ativos da empresa. Então ele tem que estar ali com aquele material, com aquela matéria-prima, a parte industrial não vai acontecer. Além disso, desse tipo, então você primeiro precisa qualificar qual que é o tipo de atividade. A gente vai ter uma questão cultural, e essa questão cultural ela é tanto do empregador quanto do empregado. Não adianta nada falar teletrabalho vai ser muito mais benéfico e manda isso para uma empresa na qual a diretoria não tem a cultura de reconhecer o funcionamento do teletrabalho, de aplicar e de aproveitar o melhor que isso pode acontecer. A mesma situação acontece com o empregado. Tá? Uma situação semelhante que eu acompanhei, teve um artigo há um tempo, com o surgimento dessas possibilidades, a facilidade de tecnologia, de informática, uma profissional liberal que tinha um escritório em São Paulo, tinha a sua carteira de clientes e tudo mais, ela resolveu trabalhar remotamente. Então ela analisou como é que era o dia a dia dela, e aliás é semelhante ao de muitos advogados, e ficou pensando, quantas vezes o cliente vem até o meu escritório, quantas vezes eu tenho que fazer, tenho que receber, tenho que fazer uma reunião aqui e tudo mais, e ela chegou à conclusão de que ela poderia muito bem atender os clientes dela morando em outra cidade do interior. E ela se mudou para o interior, para uma chácara, e passou a atender os clientes de lá. Ela perdeu 70% da clientela, assim, de forma repentina. E ela estava errada? Ela não estava errada, não era o momento adequado. E eu acredito que esse momento está se aproximando cada vez mais. A gente está tendo uma disseminação cultural que está trazendo a possibilidade de você aplicar essas diferenças nos negócios que as pessoas estão habituadas. Então os negócios hoje eles não são mais como muitos anos atrás.
A questão tecnológica é um empecilho, o facilitador e também, portanto, se torna um requisito e pode passar a ser um empecilho. De novo, do lado do empregador e do lado do empregado. Se você tem uma empresa que não dispõe de recursos tecnológicos suficientes, ou se você tem uma empresa que dispõe dos recursos, mas não tem uma cultura de como utilizá-los da melhor forma, de implementar, né? Isso acontece em matéria de certificação tecnológica, por exemplo. Eu já vi casos em que estava sendo feita uma certificação para conseguir um determinado certificado numa empresa e nesse processo teve uma entrevista com o diretor da empresa e com o responsável pela empresa, e a certificadora perguntou para ele, e por que você está buscando essa certificação? E o dono da empresa falou, isso para mim é besteira, isso para mim é uma dor de cabeça, é uma encheção de saco, desculpe a palavra, mas os meus clientes estão exigindo que eu apresente a certificação para poder vender. Então eu só estou fazendo por isso. E a empresa certificadora virou as costas e falou, então eu vou embora porque você não tem a política, você não pretende implantar a cultura correspondente à certificação que você está buscando. A redução das interrupções, que a gente já tratou também, então é um benefício. Desculpa, aqui está repetido. O benefício é a qualidade de vida e a redução das interrupções. O que precisa ser considerado sempre na intenção de participar de uma empresa que tenha o teletrabalho ou de implementar o teletrabalho? Acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. Então, como que aquela categoria trabalha já com esse tema? Existe norma específica, não existe norma específica? Como todas as questões envolvendo categorias, é importante se verificar se já existe alguma previsão. Muitas dessas questões a se considerar vão estar cobertas pela parte introdutória que a doutora Cristina fez, que eu achei que foi excelente por conta disso. Formalização. Okay? A gente tem a necessidade de ter tudo esclarecido, tudo contratado, tudo muito claro entre as partes, porque você vai fugir do roteiro ainda padrão de contrato de trabalho. Então, para evitar que haja um questionamento por qualquer das partes, é muito importante ter a formalização. Uma questão grande que existe é a expectativa de privacidade. Esse até é um dos argumentos, esse é um dos critérios para avaliar o impacto, o direito de um trabalhador ou da empresa com relação a fatos que aconteçam durante a relação de trabalho. Então, se uma pessoa trabalha numa empresa e aí ela tem uma pausa para o café e resolve ir ao banheiro, essa pessoa, esse empregado, ele tem naturalmente, não precisa estar escrito em lugar nenhum, a expectativa de privacidade de que ele não vai ser vigiado, fotografado, filmado quando estiver lá no banheiro, ok? Então, isso é algo simples para a gente trabalhar. Agora, quando você está tratando de equipamentos informáticos, de utilização de internet, utilização de rede, como que isso vai acontecer? Como a doutora Cristina colocou, a questão de você levar o seu próprio equipamento. Tudo bem, o teletrabalho ele vai inclusive comportar as duas situações. O empregado está remotamente trabalhando com o equipamento da empresa, ou pode estar remotamente trabalhando com o equipamento próprio. E aí como vai ficar a expectativa dele de se ele está sendo vigiado, se ele está sendo fiscalizado, se estão sendo colhidas informações a respeito da atividade dele. Esse vai ser um grande divisor de águas na solução de discussões e de controvérsias, de leads. Isso remete ao ponto anterior, formalização. Então, discutir, deixar tudo claro no contrato de trabalho, nas normas internas da empresa, de como que isso é feito, como que isso acontece. Questões envolvendo segurança. A utilização das tecnologias para poder realizar o trabalho remoto, ela cria facilidades e ela expõe também tanto o empregador quanto o empregado a riscos. Então, uma das formas mais comuns de se fazer o trabalho remoto é o empregado ter
uma conexão de internet, tem um equipamento pelo qual ele vai fazer uma conexão VPN, que é uma rede privada virtual, e ele abre o computador dele como se ele estivesse dentro do ambiente empresarial. Então você trabalha com uma VPN. Para que existe essa VPN? Justamente para tentar preservar, proteger ao máximo as informações do ambiente corporativo. Okay? Vazamentos podem acontecer e são várias as situações que podem trazer risco à segurança. Subordinação versus controle de jornada. A gente não pode confundir os dois conceitos. Tá? Então, se não existisse a subordinação, a gente estaria tratando de uma relação que não poderia ser classificada como relação de trabalho. Né? Não estaria sujeita a CLT muitas vezes. Então, o fato de existir flexibilidade ou de não existir controle de jornada que pode acontecer numa situação de trabalho remoto, ou seja, o empregado não necessariamente tem que bater ponto à distância todo dia, tal hora e tal hora, não quer dizer que não haja subordinação. Então a gente não pode nunca confundir os dois conceitos só pela questão do trabalho remoto. Existe a discussão do sobreaviso, que é, como eu disse, a parte complementar muito bom, o próximo tema que vocês vão ouvir daqui a pouco pelo Dr. Marcos. Então isso também tem que ser considerado, a questão do sobreaviso. O local onde o trabalho vai ser desempenhado, ele tem higiene, o equipamento atende a ergonomia necessária. Então o empregado vai passar ali as 8 horas diárias dele e vai ter lesão de esforço repetitivo, por exemplo, porque não foi observada a ergonomia do ambiente de trabalho dele. Então são questões a se considerar. A segurança aqui não vai ser aquela segurança de informação, aquela segurança tecnológica, vai ser segurança de local de trabalho mesmo. Aquele local onde ele está trabalhando oferece algum risco, então é outra questão que tem que ser avaliada. Ok? E a ilegalidade na prática laboral é uma consideração também que não pode ser deixada para lá. Traduzindo em miúdos, algo que já foi discutido, culpa em eligendo, por exemplo, a prática de crimes, prática de ilícito concorrencial, ao que empregado e empregador estão expostos nessa situação que pode gerar qualquer problema. Nesse aspecto, como a doutora Cristina colocou, os crimes informáticos podem acontecer. Okay? Então você tem um terminal remoto exposto a uma ação de criminosa que pode roubar dados daquele computador, por exemplo. É uma possibilidade de falha, é uma possibilidade de quebra, okay? Na segurança. Aqui o parágrafo 1º do artigo do ECA, que tem aquela sequência de verbos, okay? que é impressionante, realmente. Quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de praticar prática ou conduta. Aqui nos crimes eletrônicos. No ECA, a mesma situação. Quem tem armazenado no seu dispositivo um conteúdo ilícito ou um conteúdo de pornografia infantil. Isso é um risco muito grande para a empresa por causa da culpa em eligendo. Segurança da informação. Isso é uma ilustração que eu acho interessante. De que adianta você ter uma série de regras, uma série de normas e não ter a cultura implementada. Tá? Então muitas empresas corretamente buscam orientação, buscam estruturação para poder ter tudo documentado, tudo ok. Mas ela tem sempre que lembrar de calcular qual é o tamanho do risco dela. Então vale a pena implementar teletrabalho se eu corro o risco de perder todos os dados sigilosos? Eu vou ter um engenheiro remotamente trabalhando a fórmula da Coca-Cola. Vale o risco ou não vale o risco? Então isso tem que ser considerado pela empresa na hora de definir a utilização de teletrabalho ou não. Era isso, eu peço desculpas por me alongar um pouco e dúvidas ao final. Obrigada, doutor Vinícius. Parabéns pela excelente apresentação. E eu passo a palavra agora para o doutor Marcos Cabello, que vai falar sobre o regime do sobreaviso na era digital. Hoje a gente vai falar sobre o regime do sobreaviso na era digital.
Primeiro também agradecer a Cristina Sleiman pelo convite, e como já o Vinícius destacou, os assuntos ficaram bem interligados e facilita bastante a nossa apresentação. Então hoje, você está em casa, você trabalha, primeiro, você trabalha, cumpre o seu horário, 8 horas ali, diárias, 44 horas por semana. E você chega em casa, o chefe fica te mandando e-mail, te chamando no WhatsApp, ou você é o chefe e está todo mundo te consultando. Qual o direito, qual a garantia que você vai ter nesta questão de você estar ali à disposição do empregador, tá? Então a gente primeiro tem que ir na CLT e procurar. Tem alguma coisa a respeito? A única previsão que existe de sobreaviso é muito antiga. Ela já teve alteração em 66, mas ela previa lá na seção do serviço ferroviário. Então ela considera assim. Considera-se de sobreaviso, inclusive eu não corrigi, porque isso era no português da época que a CLT é ipsiliteris o que está na CLT, né? O empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo 24 horas e as horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 de um salário normal. Qual que era isso aí? Era a pessoa que fazia a manutenção na rede ferroviária. Ele ficava ali parado, normalmente eles dão até a casa para o trabalhador, ele mora ali na estação de trem, aí ele ficava na casa dele, ele não podia sair. Por quê? Porque se soltasse um parafuso, desse um problema num desvio, alguma coisa, alguém chamaria ele correria lá e corrigiria o problema. Para isso ele ia ganhar, a hora é 100, ele ia ganhar 30% por hora mesmo sem fazer nada, só dele estar parado em casa, porque ele estaria privando de fazer suas atividades particulares. Tá? Já dentro da Justiça do Trabalho, a gente não vê nenhuma outra lei, nada a respeito, mas já foi sumulado isso pelo TST. Então, a súmula 428 do TST, ela fala o seguinte: sobreaviso, aplicação analógica desse artigo que eu acabei de ler para vocês. Tá? Essa redação já foi realizada em 2012 e depois foi logo em seguida alterada. Tá? O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Então, a maioria dos julgados nesse sentido, você recebe ali o Nextel ou um celular da empresa e eles ficam te chamando no rádio, não sei o que, não sei o que. Você tem direito a hora extra? Pelo inciso primeiro já fica claro que o simples fornecimento por si só não caracteriza o regime de sobreaviso. O inciso segundo, ele define melhor o que seria o sobreaviso. Tá? Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Seria bem parecido com a história do ferroviário. Tá? Então imagina lá, você trabalha numa empresa que funciona 24 horas, você trabalha na manutenção. E se você parar a caldeira que faz o vapor, a fábrica param 500 funcionários. Você recebe um Nextel, um celular, alguma informação, usa o seu próprio, independente disso, não tem vinculação. Só que você tem que ficar ali próximo. Você não vai poder ir para o seu sítio a 100, 200 quilômetros, porque se acontecer um problema, você vai ter que chegar lá em 10, 15 minutos, ali a distância da sua casa lá. Então, você fica com esse plantão, com essa obrigação de ter que retornar à empresa. Então, eu, pesquisando na internet, eu achei aqui um artigo interessante, embaixo tem o link depois, na síntese, e fala assim: a cada dia se torna ainda mais difícil estabelecer os limites entre a vida privada do trabalhador e seu trabalho, relembrando que a antiga limitação estabelecida pelo modelo fordista de produção da duração de jornada de trabalho vem sendo substituída paulatinamente, considerando o atual modelo econômico de acumulação flexível por um novo sistema ou modelo através do qual, mais e mais, o trabalhador vai sendo sorvido pelo trabalho em detrimento de sua vida privada. Então, o que acontece? Hoje a gente está misturando muito a vida privada com o trabalho.
Da mesma forma que você, às vezes, no trabalho, está entrando ali no Facebook, está postando coisa particular, você está fora do horário de trabalho, tem alguém consultando você, fazendo perguntas, e isso é muito complicado. Isso é o principal desafio de você fazer, por exemplo, um teletrabalho, e você distinguir realmente a vida privada da vida profissional. Se você é solteiro, é um casal sem filhos, é fácil você fazer, por exemplo, um teletrabalho. Agora imagina você ter crianças, o filho que fica chamando e corre aqui, corre ali, o cachorro, começa a ficar mais complicado. Até o coitado do cachorro. Até o cachorro. Os meus cachorros em casa dão trabalho. Eles gostam de ficar vindo atrás. E isso que eles são criados no quintal, né? Não são dentro de casa. É comum latido de cachorro em fundo de teleconferência de trabalho. É comum. Não é para qualquer um, aquela questão que a gente colocou. Então a questão mesmo de você entender o que é o sobreaviso é quando o trabalhador, você vai ficar limitado às escolhas sobre o trabalhador pode fazer e aonde ir, nos períodos que são destinados ao seu descanso ou à convivência com a família ou grupo social. Imagina que você é um supervisor de vendas, a equipe de vendas está toda na rua e trabalha, sei lá, em horários além da jornada normal, e a pessoa fica ali mandando mensagem para você, olha, ele está querendo um desconto de tanto, posso dar, não posso? Então, você começa a fazer decisões, a trabalhar realmente fora do seu horário de trabalho. E ele tira um tempo que você poderia fazer qualquer coisa livremente. Daí porque, de fato, deve ser remunerado, ainda que de forma especial. Vamos ver então aqui uma jurisprudência recente que eu peguei agora de 20 de março. A pessoa ele era um funcionário do Bradesco e ele ficava de sobreaviso para se desse algum problema naquelas máquinas BDN. Então o julgado ele é bem longo, né? Não é emendado, eu tenho aqui depois o link, depois eu vou ver uma forma de disponibilizar esses slides se vocês quiserem e conseguirem acesso a esses links. Se não tiver nenhuma forma aqui pelo OAB, eu disponibilizo depois no meu site, eu dou para vocês ao final e vocês conseguem pegar. Então, o final do julgado aqui. Sofria assim restrição à sua liberdade de locomoção, já que, laborando em regime de escala de plantões, poderia ser chamado para prestar serviço para o banco reclamado a qualquer momento. E, por esse motivo, são devidas as horas de sobreaviso a que se refere o artigo 244, parágrafo 2º da CLT. Então, o que acontecia? Podia ser que naquele determinado final de semana não acontecesse nenhum problema em nenhuma máquina, mas ele tinha que estar, eles chamavam de plantão. Então, não é simplesmente o fato de você ter acesso ao WhatsApp e eventualmente te chamarem. Teria que realmente... Esse caso específico ficou mais caracterizado porque ele tinha, no mês, 2 finais de semana que eles chamavam de plantão. 2 ele, 2 um outro empregado. Então, ele tinha aquela vinculação realmente de prestar um socorro, um trabalho extra, se fosse chamado durante o período de sobreaviso. Um outro julgado aqui do TRT da 2ª Região, ele fala o seguinte, sem razão recorrente. Ora, no regime de sobreaviso, o trabalhador deve permanecer à disposição do empregador, com restrição à sua liberdade de locomoção, aguardando a qualquer momento convocação para o serviço durante o período de descanso. Entretanto, discursivos os comentários atrelados à prova oral, assim sequer demonstrado efetivamente a obrigatoriedade de permanecer em sua residência aguardando o chamado. O simples fato de portar instrumento telemático ou informatizados fornecidos pela empresa não tem o condão pretendido. Aplico a súmula 428 e mantém inalterado o julgamento. Na verdade, aqui foi ao contrário. A pessoa queria. Então, imagina o seguinte, não é porque você vai ser consultado pelo WhatsApp, pelo celular, e você vai dar uma resposta que você vai ganhar o sobreaviso. Porque, na verdade, pelo entendimento atual dos tribunais, o sobreaviso é você estar à disposição e te chamar, e normalmente você vai ter que se deslocar até a empresa para fazer um atendimento físico de alguma forma. Você simplesmente o fato de ficar à disposição, olha, deu um problema aqui,
vamos dizer assim, um técnico em informática, que ele consegue acessar remotamente uma máquina, e ele seja chamado, ele esteja na praia, curtindo o sol, embaixo do guarda-sol, e ele consiga corrigir o seu computador remotamente, é um caso a ser apreciado no aspecto de sobreaviso. Mais importante é você diferenciar o que é hora extra e o que é o sobreaviso. A hora extra é você estar trabalhando e recebendo por esse hora de trabalho, além da sua jornada habitual. O sobreaviso é só você estar à disposição, você não precisa necessariamente trabalhar. Tá? Então, cada hora de sobreaviso pela CLT, ela equivale a 1/3 do salário normal. Se for chamado, aí você vai ter que ganhar a hora extra. Então, aquele caso do rapaz do Bradesco, ele podia ficar o final de semana todo sem ser chamado nenhuma vez, ele ia ganhar as horas remuneradas a razão de 1/3, não é um acréscimo de 1/3. Se ele ganhava R$10 por hora, ele ia ganhar só R$3 por hora para ficar à disposição. E se ele fosse chamado num domingo para fazer um serviço, aí ele ia ganhar no mínimo 100% de adicional, então ele ia ganhar R$220 pela hora de trabalho. É importante também, eu peguei um outro julgado aqui, que ele fala de sobreaviso para empregado exercente de cargo de confiança. Tá? Em que pese ser no entendimento desta relatora fazer jus às horas de sobreaviso, o empregado que permanecer acessível e disponível para o trabalho nos períodos que deveria estar descansando, é certo que na hipótese dos autos era o reclamante detentor de cargo de confiança. Sendo assim, encontra-se o obreiro enquadrado nas disposições do artigo 62, inciso 2 da CLT, não estando submetido ao regime de duração de trabalho, não fazendo jus às parcelas decorrentes da extrapolação desta jornada. Então, no caso de chefia, que exerce cargo de confiança, você já vê que vai ficar mais difícil ainda ele pleitear esse sobreaviso. Lógico que esse cargo de confiança para a Justiça do Trabalho não é simplesmente o fato de você ser chefe, você tem que ter um certo nível hierárquico, assinar pela empresa, ter poder de mando, não é um simples supervisor ou chamado até de chefe ou até de gerente, dependendo de determinadas condições, que exerce cargo de confiança. Mas agora a gente vai entrar então na discussão que eu acho que vai ser a discussão daqui para frente. Tá? A questão do sobreaviso está mais ou menos já estabelecida. Mas e o trabalhador que fica lendo e respondendo e-mails ou mensagens de comunicação eletrônica? Então imagina que o seu chefe te pergunta uma coisa, você responde, como é que está aquele processo? Aquele processo eu fui lá ver e o andamento é este. Mas estou recebendo uma consulta aqui, o que eu faço? Você acha que é assim ou é assado? Então você vai começar realmente a fazer um trabalho, você vai misturar o seu trabalho do dia a dia com um segundo trabalho, um segundo teletrabalho em uma jornada extra. E aí vai ser da onde vão começar a sair os julgados. Eu já consultei especificamente palavras, por exemplo, WhatsApp, e-mail, não achei nenhum julgado ainda discutindo esta questão. O problema maior que eu vejo é você conseguir depois delimitar quantas horas você trabalhou. Porque às vezes ele te manda um WhatsApp e você responde em 30 segundos e está atendido a dúvida de quem estava te consultando. Se você já é, por exemplo, um técnico de informática, vai envolver você acessar um computador, conectar, acessar remotamente a máquina da pessoa, demandar um certo tempo, você vai ter algum controle. Então o que a gente espera é a posição dos julgadores, dos tribunais, daqui para frente, com relação a essa questão de você tá perdendo a sua vida privada, perdendo o seu horário sagrado de descanso para ficar atendendo o empregador. E isso é complicado, porque tem empregador que abusa, né? Ele quer você 24 horas à disposição.